Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Juan Morrison. Vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo vídeo sobre explicabilidade de inteligência artificial utilizando a biblioteca SHAP. No vídeo anterior, a gente fez uma contextualização, né? E nesse vídeo atual a gente vai dar exemplos do uso da biblioteca SHAP utilizando inicialmente conteúdo de regressão. Bem, vamos começar aqui apresentando os dados, né? Os dados que a gente vai utilizar para esse trabalho é o mesmo dados que tem na documentação do SHAP, é o dado chamado dados Califórnia, que é a questão de preços de casas na Califórnia, né? Um bloco de casas ele faz a média da renda, né? Dos integrantes da casa, ele faz a idade da casa em média por bloco, né? Ele faz também a quantidade de compartimentos que a casa tem por habitante naquela casa. Ele também faz a quantidade de quartos por habitante naquela casa, né? Mas sempre em um bloco de casas, a população, a ocupação, né? E também a latitude e a longitude, né? São as colunas desse dado Califórnia. Como eu disse anteriormente, a gente vai trabalhar com exemplo de regressão linear. E a gente vai explicar por que a gente está começando com regressão linear. Primeiro vamos entender que a biblioteca SHAP, basta fazer um import no SHAP, no Colab ele não precisa fazer nenhum tipo de instalação. Se você for usar em algum outro local, tem que fazer aquela instalação básica, pip install SHAP, né? Também ele usa a biblioteca scikit-learn para poder utilizar os modelos que a gente vai trabalhar, né? No caso aqui, o modelo linear, que a gente vai começar com uma regressão linear. Então, vai pegar o dataset. Esse dataset não precisa você baixar em local nenhum. A própria biblioteca SHAP já tem esse dataset Califórnia disponível. Então, você basta receber em X todas as colunas que eu acabei de falar aqui, né? E em Y vai ser o preço médio de cada uma das linhas dos dados que tem nesse meu dataset Califórnia. Além disso, eu vou pegar uma amostra de 100 dessas casas, desse meu dataset, né, que ele vai ser útil lá na frente, né, essa amostra de 100. Esse dataset ele tem uma quantidade de milhares aqui de informações, e aqui a gente vai também pegar uma amostra de 100 que vai ser útil lá na frente. Inicialmente eu vou treinar completo, com dados completos, com X completo, não com a amostragem, mas com X completo. Fiz um fit aqui, treinei, beleza. Tive como resultado aqui meu modelo treinado com regressão linear. Beleza. Vou mostrar aqui para vocês como é que são os dados, né? O Medint, House e tal, todos esses dados são dados numéricos. Você pode prestar atenção, são todos dados numéricos. Não tem nenhum dado aqui que seja categórico, certo? Nenhum desses dados é categórico, são dados numéricos. E também o resultado aqui que eu mandei fazer um print do Y, né, de 3 exemplos, também são valores numéricos. Como são valores numéricos contínuos, né, a gente trabalha com regressão e não com classificação. E aí a gente começa a pensar aqui nos coeficientes do modelo. Por que a gente pensa nisso? É tão comum isso ser usado em artigos científicos, né? As pessoas utilizarem o coeficiente do modelo como uma forma de tentar identificar quais são as colunas, quais são as filters, né? Muita gente usa esse nome de coluna, ou muitas vezes eu vou usar como coluna nesses vídeos, também vou usar a palavra filter, que também é muito utilizada. Então, tanto as colunas como as filters, elas muitas vezes são utilizadas os coeficientes que é gerado pelo próprio modelo. Se você pode ir atrás desses coeficientes, né, que é o model coefficient, você vai pegar o modelo de um por um e você vai poder printar. Deixa eu fazer um print aqui dos coeficientes para o primeiro exemplo, né, do meu x, né? Na verdade, o primeiro é o 0, aqui é o segundo, o número 1. Então, nesse item número 1 aqui, eu peguei os coeficientes deles, arredondando no máximo em 5, e verifiquei que, de acordo com os coeficientes, Medin que tem 0,42 de importância positiva para o resultado desse indivíduo, dessa linha, né? Desse indivíduo aqui, dentro do meu conjunto de linhas. E a latitude e a longitude também tem resultados grandes, mas só que negativamente. A latitude
menos 0,46 também é longitude menos 0,46, certo? Então eles colaboram negativamente para decrementar o valor do meu resultado. Então assim, teoricamente, muita gente utiliza os coeficientes como uma forma de tentar conduzir essas importâncias de cada uma das features para o resultado da minha predição. Mas não é isso a melhor forma de trabalhar com isso. Né? Um exemplo que a gente até coloquei aqui na observação, né? Geralmente os coeficientes não são tão importantes assim, não são tão eficientes, na verdade, suficientes para entender a importância do modelo. A escala pode até mudar. O exemplo que a gente dá é no caso de idade, né? House age. House age, ele tem uma idade em anos, né? Nesse meu modelo ele tem idade em anos, aqui no caso 22, 32, 29, a idade em anos, beleza? Porém, se eu trabalhar com outra escala, tipo, se eu for pegar uma escala em horas, então um ano tem várias horas, ou em dias, um ano tem 365 dias, aqui ia ser 22 vezes 365, então ia ser um número bem maior, a diferença de escala entre um número e outro ia ser bem maior, e isso com certeza iria afetar o meu coeficiente. Né? De certa forma, a informação é a mesma, só trabalhando com escalas diferentes. Então, quando eu trabalho com escalas diferentes, eu acabo interferindo no resultado dos coeficientes do modelo. Né? Então, esse é o maior dos motivos para a gente não utilizar os coeficientes do modelo para poder medir a importância de uma feature dentro do resultado de uma predição. E como seria a melhor maneira de fazer isso? Né? Então, é para isso que a gente está estudando essa biblioteca SHAP. A biblioteca SHAP, por padrão, ela utiliza a teoria de jogos para poder conseguir os valores de Shapley e tentar inferenciar a importância de cada variável, né, dentro de uma predição, né, de uma forma geral para um modelo ou especificamente para uma linha, né, de uma predição específica lá de alguma linha da minha amostra. Né? Então assim, a gente começou, como eu disse, com regressão linear. Por quê? Porque regressão linear a gente faz de uma forma diferente. Né? Em geral, né, eu vou até colocar aqui, em geral, a atribuição de pontos para calcular o valor de Shapley são de alta complexidade. Então ele é um NP-hard, não polinomial difícil. E acaba deixando o trabalho de criar esses valores de Shapley uma coisa bem custosa computacionalmente. Né? Mas para a regressão linear ele utiliza de uma forma reduzida e a gente vai tentar entender como é que ele faz essa forma reduzida quando a gente trabalha com regressão. Né? Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que na regressão a gente pode visualizar a forma de trabalhar através do gráfico de dependência parcial. Né? Esse gráfico de dependência parcial vai demonstrar aqui a dependência entre uma variável que a gente escolheu aqui, a MEDINC, pode escolher qualquer outra para fazer testes, né? Vai rodar os modelos testados, vai rodar em cima da minha amostra. É sempre importante a gente rodar em cima da amostra para diminuir o poder computacional, porque se for rodar em cima do x completo, você acaba demorando mais um pouco. Né? E aqui outras variáveis que são importantes. Então, vamos criar esse gráfico e a gente vai mostrar que do lado esquerdo aqui, no eixo Y, aqui é o valor esperado em média. Esse valor esperado em média é esse valorzinho bem aqui, traçado aqui, ó, é f de x. Então é o valor esperado em média. Já vou explicar para vocês como é que se calcula esse valor esperado. E aqui embaixo eu tenho o eixo x com o MEDINC. Então eu consigo fazer uma dependência, mostrar a dependência da minha variável MEDINC com o resultado. Eu consigo mostrar através desse gráfico, dessa linha azul aqui. Você percebe que essa função é a função do primeiro grau, por isso ela está em uma reta, né? E aqui eu tenho uma distribuição, aqui um plot de distribuição da ocorrência, né, em quantidade, de acordo com os valores, claro, da minha feature, né, da minha coluna MEDINC. Então, ele mostra que cada um desses itens ele vai ter um resultado
esperado, um resultado final, né? Vai ter uma predição final. Por exemplo, esse 8 aqui, se a gente subir, ele vai chegar aqui, a predição vai ser perto aqui, a influência dessa predição vai ser perto aqui do 4. Mas aqui não fica muito claro, com esse gráfico simples a gente só consegue ver que existe sim uma dependência, né, da variável da coluna Mediinc com o resultado final da minha predição, né? Então vamos por partes. A primeira parte é entender realmente como é que é calculado esse valor esperado. O que é esse valor esperado, né? O valor esperado é a média de y. Y é justamente os valores preditos, né? Então, é pela aplicação no conjunto de dados. Então, eu vou pegar aqui e aplicar, só para demonstrar como é que calcula esse valor. Fiz na mão aqui, eu peguei o modelo, que já foi treinado, e fiz a predição dos 100 elementos que eu peguei como amostragem, né? E depois eu tirei a média simples desses resultados de predição. De todas as predições desses 100 elementos, eu tirei uma média simples. Se eu rodar aqui, vai dar 1.904, 1.94, né? Arredondando, 1.904. E é justamente onde está apontando aqui nessa linhazinha cinza, né? Que é a média do esperado. Então a média do esperado é calculada justamente pela média de todas as predições, né? A média de todas as predições, esse é o chamado valor esperado, né? E o Shape Values vai se utilizar dessa média aqui, para poder calcular o valor de Shape dentro de uma regressão linear. Como eu disse, em geral, esses valores de Shape são feitos através de pontuação, né? Daquela teoria de jogos que eu falei no primeiro vídeo. Mas para a regressão linear, com uma forma de simplificar o modelo e deixar o poder computacional melhor, né? menos trabalho de poder computacional, a gente acaba utilizando de outros métodos. Eu vou plotar esse gráfico aqui, que é igual ao outro, com uma diferença que eu já vou incluir essa diferença, né? Essa diferença aqui entre o valor esperado e o valor que foi predito, né? Então, vamos lá. A gente pode prestar atenção que apareceu uma linhazinha vermelha, né? Então, para esse item aqui, eu peguei um item específico. Só para deixar claro, eu peguei o item 14. Eu tenho 100 exemplos e eu peguei o item 14, certo? Como uma amostragem. A gente pode pegar qualquer outro exemplo, eu vou já demonstrar com outro. Para esse item 14, o que acontece? Nesse item 14, ele tem um valor mais ou menos de Mediinc entre 4 e 6, aqui entre 4 e 5. E ele tem uma predição, né? Ele tem uma influência, na verdade, sobre a predição dessa distância. A distância entre o valor esperado e o valor predito aqui em cima. Então, o Mediinc, que é a minha ficha, tem uma influência positiva. Se você prestar atenção, ele está acima da linha do valor esperado. Ele está acima da linha do valor esperado, ele tem uma influência positiva, né? E aqui vai dar 0,5, estou imaginando aqui, né? Eu vou pegar outro exemplo em vez do 14. Deixa eu pegar aqui. Pronto. O elemento 20, né? Eu vi aqui que ele tem uma influência negativa, né? Então, o Mediinc, esse valor do Mediinc que está lá para o elemento 20, eu não sei qual é o valor do Mediinc para o elemento 20, ele teve uma influência negativa, diminuiu o valor da predição. Ele influenciou negativo, empurrou para baixo o valor da predição em relação ao valor médio. Empurrou para baixo isso aqui. Para demonstrar isso aí, eu fiz aqui um print, né, do elemento da minha amostragem do elemento 14. Ele teve o Mediinc 4.46 e teve outros valores que também influenciaram positivo ou negativamente a minha predição. E o elemento 20, ele tem o Mediinc 6, né? Então é um pouquinho diferente e também tem valores bastante diferentes aqui e que também influenciaram positivo ou negativamente para a minha predição. No caso, o elemento 20 ele influenciou negativamente, como a gente viu agora, e o elemento 14 ele tinha, com 4.4 ele tinha influenciado positivamente, né? Então a gente consegue visualizar a variável se ela influencia positiva ou negativamente para o meu resultado final em relação ao valor médio, né, que eu já expliquei como é que faz para calcular esse valor médio, né? Então vamos plotar aqui esse gráfico.
que é o chamado scatter. O gráfico scatter, ele plota justamente, bem parecido, se você olhar, é praticamente a mesma linha, só que em posições diferentes, né? Para cada uma das posições, para cada uma das linhas da minha amostragem de 100 elementos, ele vai buscar o ponto exato do valor, se ele foi influenciou positivo ou negativamente. Então, o item que está aqui com o valor abaixo de 1, né, ele influenciou negativamente, menos 1, alguma coisa. Né? Já o item que está aqui na posição 4, se a gente for traçar aqui, ele já vai estar acima de 0, então já influencia positivamente. Então os valores que estão acima de 4 aqui, né, estão influenciando aqui praticamente positivamente. Né? Não valores, mas a posição dos meus elementos, certo? E só que esse gráfico aqui não é muito legal para saber quem está influenciando positivo ou negativamente. Né? A gente tem um gráfico que eu acho mais interessante, que é o resultado final dessa nossa aula, nesse nosso vídeo, que é o gráfico de cascata. O gráfico de cascata ele é bem interessante, que ele reúne todos os elementos que a gente acabou de explicar em todo esse vídeo anteriormente. Né? O gráfico de cascata que eu acabei de rodar, aqui eu rodei por Simple ID. O Simple ID está marcado com o número 20, se eu não me engano, está com o número 20, né? Então o meu elemento que eu estou trabalhando aqui no momento é o elemento 20. Só para deixar claro, o gráfico de cascata ele não mostra como é que o modelo influencia em todos os casos. Ele mostra, na verdade, individualmente. Ele é um gráfico que vai mostrar naquele Simple ID, como está indicando aí, aquele Simple Índice, esse elemento dessa linha, o elemento 20 da minha amostragem de 100 elementos, o elemento 20, eu estou trabalhando somente com a predição desse elemento. Se a gente for prestar atenção, a predição desse elemento é 1.681. Isso é o que for predito. Se você rodar lá o predict só para esse elemento, o elemento 20, né? Se você for rodar, ele vai dar 1.681. Essa é a predição. Mas como é que ele chegou nessa predição? Essa predição ele chegou através do elemento do valor médio, né, o valor esperado médio da minha função 1.904 que a gente calculou acima, né, e ele sofreu influência de todas as variáveis. E aqui ele faz um gráfico chamado cascata, justamente porque ele pega da maior variável para a menor. Ele começa aqui da menor, claro, e ele vai pegar o valor 1.904 e vai incrementar mais 0.01, porque o valor que a população tem de influência, né, o valor que a população tem de influência para esse resultado, dessa predição especificamente, não para todos os resultados do modelo, mas especificamente dessa predição. Então, se a gente for traçar o gráfico assim, da population, aqui botar population de MedInc, esse elemento ele vai ter uma predição assim pertinho do zero, pertinho mais positivo, então acima do zero um pouquinho. Né? Já o AVE Occup, né, a ocupação, a média de ocupantes, já vai dar negativo, mas também um valor bem irrisório, 0.05. E aí sucessivamente ele vai, quando é azul ele está decrementando, ele está diminuindo o valor, já da soma, se você prestar atenção, ele somou mais 0.01, mas do valor que ele somou ele decrementou 0.05, do resultado dessa soma ele decrementou 0.07, do resultado dessas três somas ele aumentou 0.09, do resultado dessas quatro somas ele decrementou 0.11 e assim sucessivamente até chegar no valor final. Vejam que longitude, nesse caso específico, ele tem um valor negativo. O valor da longitude aqui é 117, né, 0.07, e também a sua influência negativa. Não porque aqui é negativo, aqui foi só uma coincidência, mas o modelo entende que quando a longitude está nessa quantidade, ele vai ter uma influência negativa para essa predição, especificamente. E quando a latitude for nesse valor, ele vai ter uma predição, uma influência, né, uma importância positiva. E ele soma mais 1.47. Né? Lembrando que esses valores
são justamente essas distâncias em vermelhinho aqui, né? Essa distância em vermelho. Se a gente prestar atenção, eu estou trabalhando com o Median Ink. O Median Ink ele é negativo, ele vem do 1.904 e ele desceu até aqui perto de 1,4, né? Então a sua influência é negativa, olha, de 0,49. Sua influência negativa de 0,49. Do jeito, da mesma forma que a gente analisou aqui nesse gráfico acima. E aí, pessoal, assim a gente encerra o entendimento do nosso primeiro grande gráfico, que é o gráfico de cascata. E na próxima aula a gente traz mais novidades.